Bom dia, irmãos. Quero saudá-los com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus. Nós vamos fazer a leitura do texto de Filipenses capítulo 4, a partir do versículo 4 até o versículo 8. A lição de número 13 é a última lição desse primeiro trimestre. Tem como título o risco da depressão por conta da ansiedade. E trata aqui das experiências dos filipenses, E o apóstolo Paulo dando a eles orientações para que eles não corressem o risco de sofrerem de depressão por causa da ansiedade. E no texto de Filipenses capítulo 4, a partir do verso 4, ele diz assim: Alegrai-vos sempre no Senhor, e digo outra vez, alegrai-vos. Seja a vossa bondade conhecida por todos os homens. O Senhor está perto. Não andeis ansiosos por coisa alguma, pelo contrário, sejam os vossos pedidos plenamente conhecidos diante de Deus por meio da oração e súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que ultrapassa todo entendimento, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Deus abençoe esta leitura, dando-nos a compreensão e entendimento da mesma. Seguindo aqui a linha de pensamento do nosso autor, no tema o risco da depressão por causa da ansiedade, ele faz aqui três pontos, O primeiro trata da ansiedade, quando ele fala da ansiedade dos filipenses, E ele diz, um dos motivos que fez Paulo escrever aos filipenses foi a ansiedade com que aqueles irmãos estavam vivendo. Afinal, motivos não faltavam. Havia perseguição do Império Romano contra o cristianismo, havia egoísmo e vaidade entre os irmãos da igreja e havia falsos mestres confundindo as mentes dos crentes. Da prisão, Paulo percebeu que os cristãos em Filipos estavam se esquecendo da soberania de Deus sobre todas as coisas que acontecem no mundo e por isso os convoca a se alegrarem. Paulo está preso e a igreja de Filipos está passando por um momento muito difícil, Como é citado aqui, olha. Perseguição do império, egoísmo da parte de alguns irmãos, vaidade de outros, falsos mestres confundindo a mente dos irmãos. Então, eles estavam passando por uma situação de insegurança espiritual. Estaria Deus cuidando adequadamente, corretamente? Seria o pensamento. E se eles pensassem que Deus não estivesse fazendo assim e entrassem em grande depressão e grande angústia? Para contrapor esse sentimento que eles têm, nós temos o apóstolo Paulo, que de dentro da prisão, por causa do evangelho, já ferido, esbofeteado, espancado, chicoteado, Paulo de dentro da prisão estimula aqueles irmãos a renovar a sua esperança e a sua fé. Paulo os desafia, irmãos, a olhar para o sofrimento que eles estão tendo e lembrar que Deus é soberano, Deus está no controle desta situação. De maneira que, apesar da dor e do sofrimento, havia uma esperança que era o Senhor. E o Senhor estava cuidando de toda esta situação. E o autor ainda diz assim, mesmo da prisão, Paulo fazia questão de exortá-los a desfrutarem da alegria e da paz que em Cristo todos nós podemos ter, E aí ele diz assim, não havia motivo para tanta ansiedade entre os filipenses. Observemos as palavras do apóstolo. E aí ele cita o texto, Alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Paulo, então, ele lembra que o verdadeiro cristão não tem motivo para viver mergulhado na ansiedade. Uma coisa é ficarmos angustiados por aquilo que pode acontecer amanhã. Outra bem diferente é permanecermos angustiados por semanas ou meses. Nesses dias que estamos de quarentena, nós estamos ansiosos, não resta dúvida, Vivendo um dia de cada vez.
A imprensa diz que o governo do estado vai prolongar por mais 15 dias. Os especialistas dizem que esta crise nós vamos enfrentar nos próximos 90 dias. Então, por quanto tempo nós vamos ficar como nós estamos? Com medo do vírus, com medo de não poder trabalhar, com medo de não ter salário, com medo de não poder pagar as contas, com medo de não receber salário, com medo de perder emprego. Por quanto tempo nós vamos viver assim? Nós não sabemos. Então, nessas circunstâncias, quem não fica ansioso? O problema é essa ansiedade acabar gerando um estado de depressão. E o apóstolo Paulo está exortando os irmãos filipenses exatamente para que a ansiedade que eles estavam vivendo por causa de fatores já aqui citados não lhes provocasse depressão, não os levasse a ter uma depressão. E ele particularmente poderia ser um homem deprimido, porque ele estava preso, chicoteado, ferido, jogado no cárcere, mas ele não se sentia assim. Ele tinha seus momentos de tristeza e angústia, mas ele confiava sempre no Senhor, queria mudar a situação dele, queria abençoá-lo, e aquela fase iria passar. A nossa oração e esperança é que esse tempo que nós estamos vivendo passe e passe o mais rápido possível por obra e graça de nosso Deus. Então ele os convoca a alegrar sempre no Senhor, né? Porque a alegria do Senhor, já dizia um profeta, a alegria do Senhor é a nossa força. A ansiedade pode ser bem tratada de acordo com as palavras de Paulo, diz o autor. Depois de tê-lo chamado à alegria, chama-lhes a não viverem ansiosos, bastando para isso que tenham uma vida de oração. Segundo o apóstolo Paulo, uma vida de oração pode curar-nos da ansiedade, caso ela ainda esteja em seu estágio inicial. Por quê? O que está por trás da ansiedade? E aí ele entra no segundo ponto da revista, né? Compreendendo a ansiedade do outro ponto de vista. Ele chama atenção para o seguinte: é possível que em muitas situações ela esteja associada à incredulidade. Ser crente não nos blinda contra a incredulidade. Quantas vezes deixamos Deus de lado na busca da solução de um problema, agindo até como se ele nem existisse. Vamos usar de novo esse momento que a gente está vivendo. Não bate uma angústia, não bate uma ansiedade? E às vezes alguém não pergunta assim: meu Deus, por que o Senhor está deixando isso acontecer? Será que eu vou perder meu emprego? Será que eu vou ter condições de suprir as minhas necessidades no final do mês? O que eu vou fazer da minha vida? Não dá esse sentimento, esse pensamento, diante da situação que a gente está passando? O autor diz que isso pode nos levar à incredulidade. E precisamos tomar cuidado com isso. A Bíblia em nenhum momento diz que não teríamos aflições, mas a Bíblia nos traz a esperança que é o Senhor Jesus. Então, não há espaço para a incredulidade. Há espaço para a ansiedade, mas não há espaço para a incredulidade. O autor diz: desconsiderar a bondade e o poder de Deus no meio de uma tribulação nos torna incrédulos. Não importa quão crentes afirmamos ser. A ansiedade mantida e cultivada por muito tempo é sinal de que, em algum momento, deixamos de crer naquilo que aprendemos e cremos a respeito do poder e da bondade de Deus. É muito importante olharmos para a ansiedade também desse ponto de vista. Ela pode ser fruto de uma negligência no que diz respeito à fé nos atributos da bondade e da soberania de Deus. Nesse caso, o autor está dizendo que o excesso de ansiedade que pode gerar depressão é resultado da perda da confiança na providência de Deus. Quando nós deixamos de acreditar de que Deus cuidaria de nós. Aí chegamos num ponto extremo de ansiedade que pode gerar um estado de depressão e às vezes um estado de depressão grave. O terceiro ponto que ele chama atenção são as possibilidades, né? Precisamos apresentar a Deus em oração diariamente os motivos que nos trazem ansiedade, pois se não for assim, ela vai nos consumir. E esta é uma colocação muito importante, irmãos. Foi muito bem colocado isso aqui. Quando orarmos, nós precisamos ser claros com Deus em nossa oração e dizer para Deus o que realmente está nos causando ansiedade, quais são as nossas angústias, quais são os nossos medos, por que estamos com medo, por que o pavor. E a gente precisa, em oração, dizer para Deus
especificar para Deus com clareza todas as situações de medo que nós passamos. E devemos fazer isso em oração. O versículo 6 de Filipenses 4, por exemplo, diz assim: não andeis ansiosos por coisa alguma, pelo contrário, sejam os vossos pedidos plenamente conhecidos diante de Deus por meio de oração e súplica com ações de graças. Então, apresentemos a Deus tudo aquilo que nos causa medo e que, em função disso, gera angústia, ansiedade e pode gerar um estado de depressão. É diante de Deus que devemos tornar conhecidas nossas petições. Precisamos apresentar-lhe tudo que nos incomoda. Essa é a melhor providência que podemos tomar para que a ansiedade não nos devore. Ao buscá-lo, a orientação de Paulo é que imediatamente após a súplica haja gratidão e ações de graças. Quando a gente ora pedindo a Deus socorro e amparo, e a gente ora acreditando, e a gente ora com fé, e há sinal de fé na nossa oração, logo em seguida, irmãos, há uma palavra de gratidão, de louvor a Deus pela bênção que haveremos de receber. A bênção ainda não chegou, mas nós cremos que ela virá, como esse coronavírus. Nós acreditamos que esse momento terrível vai acabar. Não importa se daqui 3 meses, daqui 1 ano, mas vai acabar. Nós acreditamos que os especialistas vão descobrir um remédio, vão descobrir uma vacina, assim como foi H1N1. Não está todo mundo sendo convocado esta semana para serem vacinados? Essa vacina é do H1N1, é contra a gripe H1N1. E quando ela chegou não ceifou tantas pessoas, mas agora já tem a cura. Haverá cura também por coronavírus. E nós, quando orarmos, colocando para Deus a nossa angústia por causa do coronavírus, precisamos agradecer a Deus pelo milagre que já está a caminho, providenciado por Ele. Ao tempo, irmãos, que nós precisamos reconhecer e admitir que isto pode ser a mão de Deus agindo contra os ímpios no mundo inteiro. E também contra os crentes, que muitos que se dizem crentes, não são crentes de verdade, não têm honrado o Senhor, não têm amado o Senhor, não têm obedecido a palavra de Deus, não tem servido a Deus com alegria, tem murmurado, reclamado a vida inteira, nunca está satisfeito, está sempre infeliz, desprezando as bênçãos que Deus tem dado. Então Deus manda uma praga dessa, um castigo desse, para mostrar que Ele é Deus, Ele é Senhor, Ele é soberano. Aqui Paulo chamou os irmãos filipenses para se alegrarem, trazendo à memória deles a soberania de Deus, porque Deus está no controle. E a razão também pela qual nós precisamos agradecer a Deus e alegrar nosso coração, mesmo nessa situação, é que Deus é soberano e Deus está no controle. Nós não podemos perder isso de vista. Por isso, logo após as nossas orações, é importante que a gente faça ações de graças a Deus, né? Devemos reconhecer, contudo, que não se trata de tarefa simples nem comum. É difícil, no tempo de angústia e medo, você assumir uma posição de louvor e gratidão a Deus. Mas por qual motivo agradecer? Para agradecermos é necessário que nos lembremos de fatos do passado, não de quaisquer fatos, mas daqueles que foram objetos de nossa preocupação e de nosso anseio. Fatos que nos levaram à oração e à intercessão, fatos que nos levaram a buscar a Deus como única fonte de socorro, livramento e solução. Cada um de nós possui na memória os fatos do passado em que Deus nos atendeu, rica e poderosamente. Hoje mesmo, quando a gente estava no culto aqui em casa, Silcia lembrou daqueles dias em que Davi esteve muito mal por causa de uma bactéria e ficou 12 dias no CTI. E como a gente clamou a Deus, e como a gente orou, e como a gente chorou, implorando a Deus pela vida dele. E hoje ele está aqui conosco, 5 anos, vai fazer 6 anos. A gente o via morrer e viver, morrer e viver. Mas as orações de todos nós, Deus atendeu. E meu neto está aqui. Quantos fatos você pode trazer à sua memória? Por isso, nesse tempo, quando orar, agradeça também ao Senhor. Porque o milagre está a caminho, a bênção do Senhor está a caminho, a cura do Senhor está a caminho. Se assim fizermos, a ansiedade momentânea que nós estamos enfrentando vai passar e nenhum de nós vai entrar em estado de depressão. É interessante que tudo aquilo que precisamos nos momentos de angústia é de paz.
Paz que nos ajuda a manter a mente tranquila para pensar e o coração calmo diante da certeza de que tudo ficará bem ao final. Só em Cristo podemos ter paz em meio às tempestades. E ele termina assim: não podemos e nem devemos viver como se os problemas não existissem. Precisamos encará-los de frente. O grande desafio está em fazermos isso sem comprometermos o desempenho dos nossos papéis da vida. Cabe algumas perguntas. O que te impede de orar? O que te impede de confiar em Deus em tudo? O que te impede de agradecer a Deus por tudo? Irmãos, Deus nos ajude e nos abençoe. Os irmãos em Filipenses estavam sofrendo perseguição do Estado, passando necessidade, sendo enganados por falsos profetas. O apóstolo estava na prisão, mas eles foram exortados a louvar e glorificar e exaltar o nome do Senhor, porque a nossa paz é Jesus. Ele é o soberano, Ele tem o poder, Ele governa sobre todas as coisas. Nós estamos vivendo um tempo de preocupação, e não é pouca não, de muita angústia, mas nós temos um Deus acima de todo o mal, e nele nós devemos esperar, e nele nós devemos descansar o nosso coração. Que Deus abençoe os amados irmãos e a cada um de nós, para a honra dele e para a glória dele, segundo a tua misericórdia e segundo a tua graça. Vamos orar ao Senhor? Senhor Deus, nos abençoe nestes dias, ó Senhor. Há muitas preocupações em nossos corações. Angústias, ó Deus, ansiedade, há medo. Há muito medo, Senhor. A imprensa, as notícias, o que a gente vê acontecendo no mundo inteiro assusta, é pavoroso o que está acontecendo. Mas para muitos, ó Deus, o pavor é maior porque não tem o Senhor, não há esperança no coração. E a nossa esperança é o Senhor. Nós precisamos de alegria nesses dias, alegria é o Senhor. Nós precisamos de paz e a paz vem do Senhor. Ó Deus, nos ajude. Perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas fraquezas, perdoa os momentos de incerteza que às vezes tem, de incredulidade que às vezes temos. Perdoa, Senhor. Tenha compaixão de nós. Afasta para longe de nós esse mal. Guarda-nos, ponha teu manto de graça e poder sobre nós, para que esta praga não nos alcance. Pela misericórdia do Senhor, pela bondade e pela compaixão do Senhor. Não é por mérito, porque nada merecemos, mas por obra e graça de nosso Senhor e Salvador Jesus. Abençoa teu povo, abençoa tua igreja, abençoa teus servos e nos livra do mal, no nome de Jesus. Amém.